Bom dia, senhores deputados, senhor presidente, deputado Temício Filho, cumprimentar os estudantes presentes, senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, piauienses. Venho a essa tribuna hoje refletir sobre o momento político que vivemos. Daqui a poucos dias, iremos todos, os brasileiros e brasileiras, decidir os destinos do nosso país ao resolver juntos, de maneira democrática, através do voto, quem governará o Brasil a partir de janeiro de 2015. Se renovaremos o mandato da presidente Dilma ou se embarcaremos nas propostas levantadas pelo ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. É uma decisão muito importante, porque a gente está indo muito além de resolver se Dilma continuará ou se Aécio sentará na cadeira da presidência. A gente está decidindo a nossa vida. No Brasil, embora a gente seja uma república federativa, a federação acumula muitas distorções e, inegavelmente, as decisões mais importantes que afetam a nossa vida são tomadas em Brasília, no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Executivo e no âmbito do Poder Judiciário. Então a gente tem que estar muito atento, prestar atenção naquilo que cada um de nós vai fazer de maneira muito rápida. Não vai demorar mais do que 10 segundos, apertar o 1 e o 3, ou o 4 e o 5. É uma coisa muito rápida. No entanto, nessa coisa muito rápida se encerra uma enorme responsabilidade de todos nós. E eu tenho visto com preocupação o fato de que a imprensa, a grande mídia, que representa interesses de grupos muito restritos, bilionários interesses, vejam, não falei milionários, senhor presidente, eu falei bilionários interesses. Por exemplo, os 3 herdeiros da Rede Globo de televisão, mesmo dividindo entre si toda a riqueza construída pelo senhor Roberto Marinho, ainda ficam cada um deles entre as pessoas mais ricas, não do Brasil, as pessoas mais ricas do mundo. E a grande mídia no Brasil está oligopolizada, ou seja, está sob o controle de não mais que 10 ou 15 poderosíssimos grupos econômicos que se acostumaram com o Brasil dos privilégios, que se acostumaram com o Brasil daquela pirâmide em que lá embaixo os herdeiros da senzala, os sobreviventes da senzala, acumulando o trabalho e uma vida muito pobre, ganhando um salário mínimo de R$200 ou menos, porque muita gente sequer chegava a ganhar o salário mínimo nesse país, uma classe média pequena e lá em cima uma elite ainda mais poderosa, multimilionária, a ponto de rivalizar em termos de quantidade de riqueza com as elites dos países mais ricos do mundo. Não é à toa que alguns dos multimilionários brasileiros são tão multimilionários quanto os mais ricos norte-americanos, europeus e japoneses. Se a nossa economia é menor do que a americana, ainda hoje, apesar de todo o crescimento da nossa economia, a nossa riqueza per capita mal chega a 20% da riqueza per capita dos Estados Unidos, da América do Norte. E, no entanto, os muito ricos brasileiros são tão ricos quanto os muito ricos norte-americanos, justamente por conta daquela característica principal da estrutura social e econômica brasileira, senhor presidente, que é a enorme concentração de renda, a enorme concentração do patrimônio, a enorme concentração da riqueza. E esses grupos multibilionários perceberam que dominar de maneira oligopólica, quase monopólica, os grandes meios de comunicação
é um instrumento de poder que lhes permite preservar essa estrutura social injusta. E diante de um modelo de governo, diante de um projeto que inaugurado em 2003 com Lula no Brasil, que vem tendo a coragem de colocar o governo federal para usar todos os seus instrumentos no sentido de diminuir a desigualdade, no sentido de marchar para uma sociedade em que haja pelo menos igualdade de oportunidades, as forças da tradição, as forças herdeiras da Casa Grande, as forças herdeiras da desigualdade, utilizam hoje, na impossibilidade de utilizar as armas como fizeram no passado, para frustrar a democracia, para ferir de morte a democracia, utilizam hoje de maneira desavergonhada os grandes meios de comunicação para tentar definir a seu bel prazer o resultado da eleição do deputado Henrique Ribeiro. E para isto, utilizam toda sorte de artifício, inclusive a mentira pura e simples. E nós do PT, e eu que sou um dos fundadores do PT, vivi muitos momentos, não necessariamente na condição de deputado, porque é a primeira vez que sou deputado, mas como membro do partido, como estudante universitário, como professor universitário, como assessor sindical, vivi em diferentes momentos a perseguição descarada da grande mídia ao projeto de mudança do nosso país. Eu lembro, por exemplo, que em 1989, quando parecia que o operário Lula, ainda barbudo, iria desbancar aquele que a Globo conseguiu em poucos meses transformar no caçador de Marajá, o Fernando Collor de Mello, quando parecia que isto ia acontecer, se levantou uma enorme onda que não hesitou em fazer todo tipo de manipulação. Por exemplo, poucos dias antes da eleição, que aconteceu em dezembro de 89, no segundo turno, foi sequestrado um grande empresário brasileiro, Abílio Diniz. E ainda mais perto da eleição, na véspera da eleição, ele foi liberado pela polícia em São Paulo, que tirou fotos dos sequestradores vestidos com camisetas da campanha do Lula. Naquela época era permitido vestir camiseta ainda, tinha camiseta. Isso, graças a Deus, depois foi proibido. Mas todo candidato tinha lá suas camisetas. E as camisetas se espalhavam por aí. Bom, a polícia de São Paulo, ao liberar o empresário Abílio Diniz, que de fato foi sequestrado, tirou fotos dos sequestradores usando as camisetas do presidente Lula, do nosso candidato ao governo, na véspera da eleição. Só depois da eleição veio à tona a verdade, de que a polícia, com alguns agentes encaminhados especialmente para isso pelo Estado de São Paulo, tinha obrigado os sequestradores a vestirem as camisetas do nosso candidato à presidência da República, só depois da eleição. Não satisfeita com isso, a grande mídia, que inclusive aproveitou o fato para associar o PT a grupos terroristas, inclusive veiculando a notícia de que um padre amigo do PT tinha sido o avalista do aluguel da casa usada pelos sequestradores. Um padre amigo do PT tinha alugado a casa para os... Tudo isso correu na mídia. E pelo Brasil afora, as manchetes pipocaram, saindo da grande mídia para a mídia local, às vezes, a sacanagem até aumentava. Vejam a manchete que saiu no jornal O Rio Branco do Acre. A manchete saiu, foi simplesmente a seguinte: PT sequestra Abílio Diniz. A manchete que se espalhou pelo país foi desse tipo, ao ponto de se colocar simplesmente o seguinte: PT sequestra o empresário Abílio Diniz. Depois a verdade veio à tona. Com o tempo veio o governo Lula. O Abílio Diniz, na despedida do Lula, fez um rasgado discurso elogiando o governo Lula à frente do Brasil. Um rasgado elogio que está aí na mídia para todo mundo ver, registrado esse discurso do grande empresário brasileiro chamado Abílio Diniz. Aí veio o último debate do segundo turno. Lula de um lado,
Fernando Collor do outro. Debate transcorreu, debate longo, todo debate longo entre dois candidatos, num momento de grande emoção. Há momentos em que um candidato vai muito bem, há momentos em que ele tem um desempenho médio, há momentos em que ele tem um desempenho mais fraco. Isso é normal. Bom, na edição do Jornal Nacional, logo no dia seguinte ao debate, todos os piores momentos do Lula foram realçados de maneira descarada, desavergonhada, em contraposição aos melhores momentos do Fernando Collor de Mello. E aí, naquele momento, inclusive, ainda não tínhamos a força política que viemos a acumular com o tempo, terminamos perdendo a eleição. Mas há coisas mais recentes que fazem com que a gente engrosse o couro e não tenha medo de enfrentar dificuldades, e não tenha medo de enfrentar manchetes negativas. Já agora, em 2009, a Folha de São Paulo, que faz parte do clube do oligopólio que domina a grande mídia brasileira, publicou o seguinte, no dia 5 de abril de 2009, grupo de Dilma planejou o sequestro de Delfim Neto. Essa foi a manchete que a Folha de São Paulo publicou no dia 5 de abril de 2009. Portanto, ela já era ministra da Casa Civil, já havia se destacado como ministra das Minas e Energia, onde inclusive ajudou o presidente Lula a mudar o marco regulatório do setor energético, que lhe permitiu já no seu governo reduzir as tarifas de energia, onde inclusive ajudou o presidente Lula a criar o programa Luz para Todos, que está saldando uma enorme dívida do Brasil com as populações rurais ao colocar energia em todas as casas, e não só na casa dos ricos, como se fazia no Luz do Campo, que era o programa do partido do Aécio Neves, que agora quer governar o Brasil. Porque no Luz do Campo só levava energia quem tinha dinheiro para pagar o investimento, para pagar os postes, para pagar os fios. No Luz para Todos, que é o programa do Lula, que é o programa da Dilma, que é o programa de um governo que se preocupa com os mais pobres, o cidadão só paga a conta de luz depois que a energia chega na sua casa. Uma enorme diferença. Resultado, a energia já chegou em praticamente todas as comunidades rurais do nosso Nordeste, inclusive do Piauí, que tinha 150 mil casas na luz da lamparina em 2003, e hoje, destas, nós já colocamos em 145 mil. Bom, olha a manchete, desavergonhada, da Folha de São Paulo, toda poderosa. Dilma planejou o sequestro de Delfim Neto. Essa é a manchete. 20 dias depois vem o desmentido. Mas olha a manchete do desmentido. A autenticidade da ficha de Dilma não é provada. Olha a diferença de ênfase, meus senhores. Dilma planejou o sequestro de Delfim Neto. É a manchete bombástica, que chama a atenção de todos. E quando vem o desmentido 20 dias depois, e não precisa eu dizer que a manchete contra a Dilma foi na primeira página. Quando vem o desmentido 20 dias depois, lá pelo meio do jornal, essa manchete dizia, sem vergonha, a autenticidade da ficha de Dilma não é provada. E no texto, a Folha cometeu 2 erros na edição de 5 de abril, ao publicar a reprodução de uma ficha criminal relatando a participação da hoje ministra Dilma Rousseff no planejamento ou na execução de ações armadas contra a ditadura militar. Primeiro erro foi afirmar isso aqui é da Folha, está aqui entre aspas. Primeiro erro foi afirmar na primeira página que a origem da ficha era o arquivo do DOPS. Na verdade, o jornal recebeu uma imagem de uma ficha por e-mail. Quanta irresponsabilidade, deputado Henrique Rebelo. Um jornal recebe uma ficha por e-mail que ele não tem a menor condição de comprovar a autenticidade, bota na primeira página uma manchete desse tipo. Dilma planejou o sequestro de Delfim Neto. Quando vem o desmentido, vem lá pelo meio desse jeito. O segundo erro foi tratar como autêntica uma ficha cuja autenticidade, pelas informações hoje disponíveis, não pode ser assegurada. Lá no meio de uma matéria que pouca gente lê, praticamente só as pessoas interessadas leem. Então esse é um dos métodos de que a direita brasileira se utiliza para tentar manter o Brasil como paraíso da desigualdade. Simplesmente mentir de maneira desavergonhada e contar com o apoio da grande mídia para fazer essa mentira chegar ao máximo de pessoas, seja através dos jornais, seja através da revista Veja
seja através da televisão. A outra maneira é o denuncismo, especialmente em véspera de eleição, sem qualquer interesse de apurar de maneira concreta os fatos. Sem qualquer interesse, deputado Henrique, de ir às vias de fatos, de chegar até o final do processo e ver quem deve, quem vai pagar pelo que fez de errado. Fazer da política um exercício apenas de retórica para tentar definir, através do denuncismo, criar um clima de pânico na população e, através do denuncismo, tentar chegar a um resultado eleitoral favorável. Então, o objetivo neste caso, além de atingir um resultado eleitoral imediato, impedir a eleição da presidente Dilma, há um outro objetivo: destruir o Partido dos Trabalhadores. Em todas as democracias do mundo, há partidos políticos. E os partidos políticos representam interesses. Verdadeiros partidos políticos não representam apenas o deputado que os preside. Representam segmentos da sociedade. Têm propostas para a educação, para o setor industrial, para a saúde, para a segurança, para a distribuição de renda. Isso é o que define o programa de um partido. Ou seja, a defesa de interesses. E no Brasil não há muita tradição de partido político. Alguns poucos partidos estão tentando, desde a redemocratização, se organizarem de fato como partidos políticos. Não é? Ao ponto de expressarem interesses. Ao ponto da população, ao ver que o candidato tal é do partido X, já começar a perceber quais as propostas que aquele partido X defende para a sociedade. E o PT é um desses partidos, não é o único, é um desses partidos. Na nossa oposição tem o PSDB que está tentando fazer isso. Mas como suas propostas são elitistas, ele não tem respaldo popular. Mas eu não nego que o PSDB é um partido que tem um programa, que defende propostas. Quando eu olho para um candidato do PSDB, eu já sei o que é que ele defende. Eu sei que ele quer o Estado mínimo. Eu sei que ele quer o neoliberalismo de volta. Eu sei que ele quer o máximo de iniciativa privada e quanto menos Estado, melhor. Isso está no DNA do PSDB. E é bom que haja essa clareza. Mas, como essas propostas são elitistas, como essas propostas não batem bem aos ouvidos da maioria dos brasileiros e brasileiras, o PSDB enfrenta as eleições sem dizer isso de maneira aberta. E o PT, que tem propostas diametralmente opostas, que defende o Estado necessário, que defende um modelo em que haja Estado forte, mas que haja também iniciativa privada forte, desde os pequenos empreendimentos aos médios, aos grandes, aos gigantescos empreendimentos. Numa sociedade complexa como a brasileira, há espaço para um Estado forte, há espaço para uma iniciativa privada forte. Seria uma loucura querer estatizar tudo, como alguns partidos de extrema esquerda andaram propondo na última eleição. Mas é igualmente uma loucura querer privatizar tudo, como é o projeto de que o PSDB é o grande porta-voz da nossa sociedade. E numa espécie de meio termo, o Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos, defendendo um modelo em que haja Estado capaz de coordenar a economia, capaz de ter recursos para fazer políticas públicas eficazes e, ao mesmo tempo, incentivar que a iniciativa privada faça aquilo em que ela tem maior capacidade de fazer, que é produzir riquezas, produzir uma série de serviços que o Estado tem dificuldade de produzir. Bom, o PT, toda vez que se faz uma pesquisa popular quanto à aceitação de um partido, o PT sempre aparece com 25%, 26%, 27% de preferência. Segundo colocado está lá entre o PMDB e o PSDB na casa de 8%, 7%. Segundo colocado. Agora querem aproveitar toda essa onda de denúncia para matar o mal, para acabar com o mal pela raiz. Ou seja, do ponto de vista deles, acabar com o risco pela raiz, acabar com essa história de modelo de distribuição de renda pela raiz é acabar o Partido dos Trabalhadores, destruir essa semente que está regando uma sociedade em que haja igualdade de oportunidades. Eu não estou dizendo com isso, senhores telespectadores, que o PT não tem problemas. É um partido grande, são mais de 2 milhões de filiados,
há pessoas com ideias diversas, estamos sujeitos a cometer erros. Mas no nosso modelo, inclusive a democracia se aprofundou. A democracia se consolidou e as instituições hoje funcionam. Polícia Federal investiga, Ministério Público tem autonomia para decidir se denuncia ou não denuncia. Poder Judiciário completa autonomia para punir quem quer que seja. No passado era tudo casadinho. Cada ministro nomeado por um presidente ficava subordinado a ele o resto da vida enquanto estivesse no Supremo Tribunal Federal, votando só nas cores de interesse daquele presidente que o havia nomeado. Quando chegou no PT, isso mudou. Quantos ministros nomeados pelo Lula votam com total independência no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes atingindo até alguns petistas. Votaram concretamente. Então, esse é o outro mecanismo que eles utilizam. O denuncismo de versus eleição, a prática de 2 pesos e 2 medidas, de maneira desavergonhada. Vejam o caso do chamado mensalão. Uma prática de caixa 2 de eleição, interpretada de maneira maldosa, como formação de quadrilha, para poder criar uma novidade e assim chegar a punir, como puniu algumas lideranças do nosso partido. Enquanto o processo do mensalão, dito do PT, transcorreu daquela maneira, como show midiático, inclusive ajustando os horários de funcionamento das sessões aos horários de maior audiência e ao calendário eleitoral, o mensalão mineiro, de onde se originou o problema, transcorreu tudo debaixo dos panos do senhor Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, pelo PSDB, transcorreu tudo por debaixo dos panos. Na hora que chegou no Supremo Tribunal Federal o processo, ele já não era mais deputado federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu voltar tudo para a primeira instância. E resultado, esse processo que vem de muito antes, até hoje não foi julgado pela justiça brasileira, e nada disso escandalizou a grande mídia. Assim como não escandalizou o caso do metrô de São Paulo, uma investigação internacional que já demonstrou o desvio de alguns bilhões, com milhões de dólares sendo transferidos para paraísos fiscais, e, no entanto, algumas poucas vezes houve referências ao problema através da grande mídia, porque não há nenhum petista envolvido no caso do metrô do estado de São Paulo. Então, o objetivo aí, o objetivo da grande mídia, com seus aliados, é passar para a população a ideia de que todo petista é corrupto. A ideia de que a corrupção aumentou de maneira desavergonhada de 2003 para cá. Alguns mais extremistas até chegam a dizer o seguinte: a corrupção nasceu no Brasil em 2003. O Brasil era um paraíso sem corrupção. Na hora que o PT chegou no governo, se transformou no inferno da corrupção. Essa é a ideia que procuram passar para a população. Então eu faço a seguinte pergunta, mais para os cidadãos e cidadãs que estão me ouvindo através da TV Assembleia e para todos os presentes também. Para quem acredita que a corrupção aumentou no governo do PT, eu faço algumas perguntas. Como sobrou dinheiro para fazer tantas ações que os tucanos, quando governaram o Brasil durante 8 anos, simplesmente não conseguiram fazer? Se o PT aumentou de maneira tão desavergonhada a corrupção, como sobrou dinheiro para fazer governos mais eficazes, mais eficientes, que levam muito mais obras e serviços à sociedade do que o que o PSDB conseguiu fazer quando foi presidente, teve o governo à sua mão durante 8 anos com o professor Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, como foi possível reconstruir as estradas? As estradas do Brasil estão reconstruídas. Já estamos tratando de duplicar as estradas do Brasil. Na época do PSDB no governo,
não havia estradas no Brasil, porque o seu projeto era privatizar todas as estradas. Como foi possível retomar o investimento em infraestrutura? O país estava parado há décadas sem investir em infraestrutura. Não se investia em ferrovias, não se investia em portos, não se investia em aeroportos. Todos esses investimentos nós retomamos. E a Copa do Mundo demonstrou quanto sucesso nós tivemos. Como foi possível fazer uma Copa do Mundo? Como está sendo possível organizar a Olimpíada, que vai acontecer daqui a 2 anos no Rio de Janeiro? Para tudo isso precisa de dinheiro. Para tudo isso não havia dinheiro no governo do PSDB. Para tudo isso houve e continua havendo dinheiro nos governos do PT. Como foi possível criar 18 novas universidades federais? No governo do PSDB não se criou nenhuma. Não se criou nenhuma. Como foi possível expandir todas as universidades já existentes, inclusive a nossa UFP? No governo do PSDB, as universidades estavam proibidas de contratar pessoal. Como foi possível financiar 2 milhões de bolsas do ProUni, financiar 100 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, implantar novas escolas técnicas federais, abrir 8 milhões de vagas de treinamento, de capacitação de trabalhadores e trabalhadoras através do Pronatec? Nada disso foi feito no governo do PSDB. Para nada disso houve dinheiro no governo do PSDB. E no nosso, houve no Lula e continua havendo na presidente Dilma. Como foi possível implantar o Bolsa Família? Não como aquela coisinha acanhada lá do Bolsa Escola do tempo do Fernando Henrique Cardoso, mas como uma coisa grande, o maior programa de transferência de renda do mundo, que já vem sendo estudado por diversas universidades do mundo. Só no Piauí é aproximadamente R$1 bilhão por ano que o Bolsa Família traz para a nossa economia. O PSDB, em 8 anos, não conseguiu fazer isso, nem na presidência da República, nem nos governos estaduais, quando eles governam governos estaduais de estados ricos, como São Paulo, como Minas Gerais. Como foi possível implantar o Minha Casa Minha Vida? São 3.600.000 casas. Acabando com aqueles programazinhos acanhados do PSDB. Subsidiando de maneira clara a moradia, porque moradia é uma condição de dignidade para a família. Bolsa Família, as famílias beneficiadas pagam entre R$25 e R$80 ao longo de 10 anos. Quem paga mais no Bolsa Família paga R$80. Quem paga menos, paga R$25 de prestação. Se fosse pelos critérios de antes, a prestação para quem ganha R$1.600 estaria em aproximadamente R$940. Pelos critérios do nosso governo, onde sobra dinheiro para beneficiar a população, a prestação maior é de R$80 para as famílias do Bolsa Família. Para as famílias que recebem casa do Minha Casa Minha Vida. Como foi possível implantar o Luz para Todos? Eu já falei a diferença. Luz para Todos coloca energia na casa do trabalhador rural. Luz no campo só colocava na casa do fazendeiro, porque era preciso ter dinheiro para pagar os postos, para pagar o investimento. Esse era o programa do PSDB. Esse era o programa do Fernando Henrique Cardoso. Como foi possível começar a construção de 6.000 creches, implantar 60.000 escolas do Mais Educação e de tempo integral? Ontem mesmo eu vi o Aécio Neves falando, ontem mesmo, senhor presidente, algum problema, Temir? Senhor presidente, algum problema? Algum problema aqui em relação à minha fala? Não, eu estou lhe escutando. Obrigado. Então, ontem mesmo eu vi o Aécio Neves no programa de televisão falar bem do Escola de Tempo Integral. A Escola de Tempo Integral. Ele já foi governador de Minas durante 8 anos, o PSDB governa São Paulo a vida inteira. Nunca haviam colocado uma escola de tempo integral. As primeiras começaram em 2009 por um planejamento do nosso governo que aumentou o orçamento do Ministério da Educação de 19 bilhões de reais em 2003 para quase 100 bilhões, que é o orçamento que nós estamos executando esse ano. É outra pergunta que eu faço. Não tinha dinheiro para aumentar o orçamento da educação de 19 para 100 no nosso governo. Apareceu dinheiro para aumentar o orçamento da educação de 19 bilhões, deputado Cícero Magalhães.
para quase 100 bilhões de reais. Para quase 100 bilhões de reais. E ainda tem mais. Eu quero começar a concluir para em seguida ouvir os apartes, dizendo o seguinte: eu vi ontem aqui mesmo deputado nessa casa dizer que, elogiar o Bolsa Família. Eles diziam que o Bolsa Família era esmola, que era assistencialista. Agora estão elogiando o Bolsa Família. Vi ontem aqui. O Minha Casa Minha Vida, vi ontem aqui deputado elogiar o Minha Casa Minha Vida. Mas, ao mesmo tempo, eles usam o seu poder na grande mídia para dizer o seguinte: bom, o PT fez bons programas sociais, que nós vamos manter e até melhorar, mas o PT não sabe governar a economia. Quem sabe governar a economia é o PSDB, senhor presidente. Eles dizem isso. Olha só, os indicadores da economia, indicadores oficiais, que eu só trabalho com indicadores oficiais. Inflação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. PSDB nos entregou em 2002 com 12,5% a inflação. A nossa, em 2013, foi 5,9%. Eles estão fazendo um enorme estandalhaço, senhor presidente, porque a inflação está no teto da meta, em 6%. Eles nos entregaram em 12,5%. Estão fazendo um enorme estandalhaço. A Ana Maria Braga vestiu um colar de tomate no mês aí que o tomate aumentou de preço. Ela vestiu um colar de tomate lá no seu programa da Rede Globo de televisão. Desemprego. Eles nos entregaram com taxa de desemprego de 12,2% em 2002. Nós, em 2003, chegamos na situação de pleno emprego com 5,4% de desemprego, que é a taxa que se mantém até hoje. Apesar da enorme crise mundial, o Brasil vem enfrentando, embora crescendo menos, continua gerando emprego, continua, deputado Magalhães, mantendo o emprego no nível abaixo dos indicadores mundiais. Salário mínimo. Eles prometeram a vida toda um salário mínimo de $100. Nos entregaram com um salário mínimo menor do que $80. Era R$200 quando eles nos entregaram. Agora está em R$724, que é mais de $300. Capacidade energética. Estavam falando, agora há pouco tivemos um problema de energia aqui. Agora você imagina como era no tempo deles. Eles nos entregaram o governo com a capacidade energética de 74 mil megawatts. Nós estamos hoje com 122.900 megawatts. Lá, em 2001, houve apagão. Houve racionamento de energia. Dívida pública, como percentual do produto interno bruto. A Miriam Leitão quase todo dia se esguela de falar que a dívida pública está alta. Lá, no Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão. Sabe quanto era a dívida pública como percentual do PIB em 2002? 60,4%. Nós, em 2013, estávamos em 33,8% do produto interno bruto, a dívida pública brasileira. Nós simplesmente reduzimos a metade da dívida pública. E olha que nós não sabemos administrar a economia. Na visão do Aécio Neves, na visão da Globo Televisão, nós fizemos tudo isso sem saber administrar a economia. Imagine se a gente soubesse. PIB do Brasil, ou seja, tudo que o país produz, eles nos entregaram na casa de 1,4 trilhões de reais em 2002. Em 2003, nós já chegamos a 4,8 trilhões de reais. E a gente não sabe administrar a economia. Nós multiplicamos o PIB por 4, sem saber administrar a economia. Taxa básica de juros. Aqui é uma questão central, senhor presidente. Estou me aproximando do final. Taxa básica de juros, que é a Selic. Porque é ela que regulamenta a economia. É dela que depende o lucro dos grandes bancos, que estão furiosos com esse nosso modelo, que vem baixando os juros, que vem usando, inclusive, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, para reduzir a taxa de juros à pessoa, ao consumidor, ao cidadão que chega lá pedindo um empréstimo. Bom, a taxa básica de juros, a Selic, que eles nos entregaram foi de 18,9%. Nós chegamos em 2012 a 8,5% de taxa básica de juros. Nesse momento ela está na casa aí de 11%, porque o governo não pode deixar de administrar a economia. Se há qualquer risco de a inflação voltar, nós temos que usar a taxa de juros. Portanto, hoje ela está um pouco mais alta do que os 8,5%, mas já chegou em 8,5%. Então, olha quanta diferença. A Caixa Econômica abriu, de 2011 para cá, 1.373 novas agências no Brasil. Hoje ela está em todos os municípios do Brasil. Contratou 25 mil novos empregados de 2011 para cá. Estou falando só da Caixa. Quanta diferença em relação ao tempo em que eles fechavam agências. Aliás,
o candidato, o Aécio Neves, anunciou como provável ministro da Fazenda do seu provável governo, na visão dele, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, na época do Fernando Henrique Cardoso. E ele já deu uma declaração aí na mídia dizendo o seguinte, que não sabe o que é que vai sobrar dos bancos públicos. Isso eu vou analisar depois, mais para frente. Inclusive o BNDES. Vejam só, o homem, o economista-chefe do Aécio Neves, numa entrevista, disse que os bancos públicos estão grandes demais, precisam ser reduzidos, e não sabe o que é que vai sobrar dos bancos, inclusive do BNDES. Olha, um país como o Brasil, senhor presidente, abrir mão de um banco de investimento. Quem é que vai fazer empréstimo de longo prazo, senhor presidente? Empréstimo de longo prazo não é coisa de pessoa física, não. De você entrou no cartão de crédito e ter que pagar no mês seguinte. Estou falando aqui de programas de investimento que existem bilhões e bilhões de reais, que o BNDES empresta por 10, 15, 20 anos, para que a nossa economia possa continuar crescendo no ritmo que vem crescendo. E o cara chega e diz, não, eu não sei o que é que vai sobrar de bancos públicos. Vou ouvir agora os apartes, senhor deputado Evaldo Gomes. Deputado Merlong Solano, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Não quero entrar aqui no debate, nem da discussão que Vossa Excelência traz para esta casa no dia de hoje, especialmente sobre o processo sucessório, até mesmo porque eu tenho um compromisso e um acordo firmado com o meu partido aqui no Piauí, para que a gente não possa externar a nossa posição enquanto partido nesse segundo turno. Ou seja, cada dirigente do partido, cada militante, terá a livre escolha nesse segundo turno para votar e escolher o presidente da República, que ora nesse momento é disputado pelo ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB, e a presidenta Dilma, do Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero apenas só colaborar e contribuir na discussão, apenas quando Vossa Excelência cita a questão dos partidos políticos. E acho que essa discussão é muito oportuna, até mesmo porque vejo que muitos equívocos e muitos erros cometidos pelos partidos é fruto do próprio amadurecimento dos nossos deputados federais e senadores, até mesmo nós, deputados estaduais, ou seja, a classe política, que insiste, que discursa, que fala, mas não coloca em prática a tão sonhada reforma política. Enquanto não tiver uma reforma política nesse país, enquanto nós não conseguirmos tirarmos apenas do discurso a reforma política, nós iremos estar aqui cometendo erros por cima de erros. Porque esses erros cometidos pelos partidos, especialmente os maiores partidos, que têm mais capilaridade no país, fruto principalmente da reforma política. Veja, por exemplo, o processo sucessório, as eleições, que não só as eleições presidenciais, mas as eleições estaduais, a escolha dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores. Ou nós mudamos, criamos, fazemos a reforma política para se criar um novo modelo político do país, ou nós iremos continuarmos com os mesmos erros, com os mesmos erros infantis, por sinal que, infelizmente, sempre os erros cometidos por nós, da classe política, chega até a população. Mas eu queria agradecer, não quero fazer juízo de valores do discurso de Vossa Excelência, mas quero apenas colaborar com esse tema. Agradeço a parte, concordo com a necessidade da reforma política, defendo uma reforma política que pelo menos abranja os seguintes pontos. Meu deputado. Encerrar, né? Ok. Então, eleição de dois anos é um prejuízo, acho que deve ter eleição só de 5 em 5 anos, sem o direito à reeleição. Eu defendo isso. Só estranho, para encerrar, senhor presidente, só estranho que o PSDB agora tenha mudado de posição. Porque quando o Fernando Henrique foi eleito presidente da República, não havia reeleição no Brasil. E um dos grandes feitos do seu primeiro mandato foi mudar a Constituição brasileira para que ele pudesse se reeleger. Portanto, para se beneficiar. O Lula, como um grande estadista, no seu segundo governo, tinha aprovação popular nas alturas, a gente tinha maioria no Senado, tinha maioria na Câmara, houve quem propusesse que ele mudasse a Constituição,
mas ele não aceitou. Como estadista que demonstrou ser, não mudou a Constituição, e agora o PSDB, como a reeleição não lhes está beneficiando, o que inclusive é uma prova concreta de que não, Aécio Neves jamais esteve na frente da Dilma, nas pesquisas, como está mostrando hoje o Vox Populi, a Dilma na frente do Aécio Neves, eles agora querem mudar as regras do jogo. Bom, o que eu peço, eu quero encerrar agradecendo a atenção, pedir a todos que façam uma reflexão. Há grandes e gigantescos interesses escusos envolvidos por trás das manchetes que saem nos grandes canais de televisão. Vamos pensar bem antes de tomar a nossa decisão no dia 26. Bom dia, obrigado pela atenção.